Sejam bem-vindos ao canal Apologistas da Fé Católica. Continuaremos aqui sobre o tema que nós estamos abordando. Vamos dar seguimento aos outros vídeos, que é justamente sobre a nova ordem mundial e a questão religiosa. A questão política também envolve aí a questão política, a questão social. E dentro disso vamos abordar também a questão ética. Mais para frente vamos colocar isso de uma forma mais detalhada. O que eu quero expor para vocês é o seguinte: eu fico muito tranquilo de estar na Igreja Católica, mesmo que alguns digam que é a Igreja do Concílio pós-Vaticano II, não é a mesma. Isso é claro que isso é uma besteira enorme, isso é uma bobagem. A Igreja é a mesma. A hermenêutica da continuidade já foi exposta de forma muito clara pelo Cardeal Ratzinger. E falando em Cardeal Ratzinger, você pode observar que nós estamos no lugar certo quando nós vemos que os grandes deste mundo, os grandes senhores que manipulam este mundo, eles odeiam a Igreja. Se eles não odiassem a Igreja, eu ficaria preocupado se eu estava realmente no lugar certo. E eles odeiam, e eles querem mexer na Igreja, eles querem manipular a Igreja, eles querem controlar a Igreja. O Cardeal Ratzinger, ele fez um pronunciamento em que ele disse que a Europa precisava ser evangelizada novamente. E um teólogo que está proibido de ensinar sobre teologia católica em nome da Igreja Católica, que é o Hans Hunger, ele fez uma crítica até debochada em relação a essa fala do Cardeal Ratzinger. Vamos verificar aqui o que ele disse. Ele fez uma crítica, porque o Papa ele fez uma crítica ao hedonismo do Ocidente e defendeu os valores modernos. O Hans Hunger defendeu os valores de liberdade, pluralismo e tolerância, incluindo aí a revisão dos ensinamentos da Igreja sobre o sexo. Aqui ele diz: e por mais que uma renovação espiritual da Europa seja necessária, há uma forma dela que talvez esteja condenada ao fracasso desde o princípio. É a utopia regressista de uma unidade espiritual da Europa, na qual as paredes confessionais que dividem católicos, protestantes e ortodoxos são mantidos, levando ao programa de restauração de uma reevangelização da Europa, numa direção da católica romana, que João Paulo II proclamou em 1982. Bem, verificamos aqui que a Igreja, através dos seus sucessores, continua proclamando a unidade e chamando a todos para esta unidade, sejam protestantes e ortodoxos. Ele diz: venham. Ele não diz: nós estamos unidos, nós somos iguais. E não é essa a conversa. A conversa é: se converta, venham para a Igreja, que é a única sustentáculo da verdade. Porque essa foi a Igreja que Jesus Cristo deixou. E ele não é o único. O Robert Miller, ele fala sobre o fundamentalismo. O fundamentalismo, que ele quer dizer, é
o cristianismo dentro da sua ortodoxia plena da palavra, que é defender a moral, defender a fé cristã integralmente. Vamos ver aqui o que ele diz. Ele diz: a paz será impossível sem que o fundamentalismo seja domado por uma organização que tenha as religiões em unidade e que professe fidelidade. Apenas a espiritualidade global é a saúde deste planeta. Bem, deu para perceber que o que ele quer dizer é que a igreja incomoda os planos dessas pessoas. E aqui, vou citar aqui para vocês o Antônio Garrigues Walker, que ele foi membro, diretor do Conselho Trilateral na parte europeia. Ele foi da comissão. Ele afirmou em 2001, para você entender, a comissão trilateral ela é composta de grandes empresários, pessoas bilionárias dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa Ocidental e do Japão. E eles se reúnem para discutir sobre política e economia. Esta comissão foi formada a partir do David Rockefeller. Ele criou essa comissão com os poderosos do mundo. Só se reúnem quem manda no mundo mesmo. E aqui ele fala o seguinte: o problema básico reside na alegação de que cada religião faz não apenas de ser a religião verdadeira, mas de ser a única religião verdadeira. Essa alegação reduz ao mínimo ou elimina por completo qualquer possibilidade de diálogo ou entendimento. Aqui ele fala, aponta diretamente as religiões cristãs. Aqui ele está falando do cristianismo. Quando ele diz que os dogmas da igreja prejudicam a paz global. Esta mensagem ela se encaixa perfeitamente na ideia das pessoas que querem uma religião globalizada. O único dogma que pode ter neste âmbito aqui é o relativismo. Esse pode. E dentro dos religiosos, os que têm apoiado enfaticamente esse projeto são os anglicanos, sempre. Mas o cardeal Ratzinger, novamente, ele nos alerta e ele nos fala sobre as consequências dessa rejeição da tradição cristã. Vejamos aqui. Ele diz assim: um novo perigo também vem crescendo, o desenvolvimento do que se pode chamar de visão moderna do mundo, que enxerga o cristianismo ou a fé católica como algo intolerante e antiquado, impossível de reconciliar com a modernidade, e começa a aplicar pressão. Creio que tal perigo já tenha tomado grandes proporções, embora ainda não pareça. Mas as pressões sociais para que a igreja basicamente se conforme aos padrões hoje vigentes já existem neste momento. Ainda não se transformaram, é claro, em perseguição. Ainda, veja bem o que ele está dizendo.
ainda não se transformaram em perseguição. E isso aqui é um alerta que ele está nos fazendo. E como eu disse, o pessoal da Igreja Anglicana é um pessoal que tem apoiado. Eu vou aqui mostrar para vocês a fala de um padre e de um bispo anglicano. Eles estão na parte da religião, eles que estão trabalhando essa questão de unidade das religiões. Veja só que o padre Jones, um episcopal, ele disse: existem absolutos que não podem ser inteiramente apreendidos ou expressados em palavras. Nossa batalha com a linguagem nunca terá fim. Somos peregrinos do absoluto. Algumas pessoas são protetoras do absoluto em vez de peregrinas dele. Deus não precisa de cuidadores. O absoluto existe não como um terreno a ser defendido ou como prova de superioridade de alguém, mas como o horizonte ao qual se está sempre em peregrinação. Coitado, ele não sabe, apesar de ser um padre, ele não sabe que o absoluto, ele tem um nome, que é Jesus Cristo, que se encarnou, que ele é o nosso Senhor e Salvador. Um outro exemplo é um bispo. Infelizmente, os anglicanos, eles estão nesta situação. E era de se esperar uma igreja que foi fundada por um rei adúltero. Se você não conhece a história da igreja anglicana, ela foi fundada por um rei, o rei Henrique VIII. Busca na internet que você vai achar a história desse homem. Aqui um outro bispo, ele diz aqui, na sua mensagem de Natal, ele fala a seguinte coisa: posso imaginar um futuro em que os fundadores e os santos de todas as religiões, de todas as tradições, aliás, que ele diz aqui, aí ele vem citando Moisés, Jesus, Maomé, Buda, Guru, Nanak e assim por diante, sejam amados e venerados em todas elas. Bem, já fomos alertados, estamos sendo alertados por muito tempo já. Muitos papas já nos alertaram. E sobre esses alertas eu vou falar no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança.